Ok, pessoal, a partir de agora gravando, então, boa noite para todo mundo. Boa noite aí o Guilherme e a Patrícia que entrou agora, os demais eu já dei boa noite antes de começar a gravar. Então, na aula passada, a gente estava falando sobre o capitalismo, né? Uma visão um pouco diferente do que a gente tinha visto no semestre passado, né? E a gente viu algumas fases do capitalismo, né? Entre elas o capitalismo comercial, que era lá no início, quando começa o comércio a acontecer, pré-revolução industrial ainda, então é meio que um capitalismo. O capitalismo industrial, que começa junto com a revolução industrial. O capitalismo financeiro, que é típico do século XX, em que a expansão do capital precisa do sistema bancário, né? O sistema bancário ele está dentro de todos os ramos de atividade econômica. E, por fim, o capitalismo informacional, que é o nosso agora, né? Onde empresas que detêm o domínio da informação estão detendo o poder no mundo, né? Estão conduzindo o andamento do capitalismo. Vejam, por exemplo, que algumas das empresas principais do mundo, elas tiveram um aumento de faturamento durante a pandemia. Por quê? Porque são empresas que lidam com informação. Você pegar o iFood, mas o iFood ele não lida com informação, ele lida com entrega de comida. Muito pelo contrário, o iFood ele não faz absolutamente nada. O iFood ele cadastra o entregador aqui e o restaurante aqui, ele só liga os dois para a comida ser entregue. Então, o aplicativo do iFood é um aplicativo de informações, né? Do mesmo modo que é o Uber, né? O que o Uber faz? O Uber transporta pessoas, não transporta ninguém. O Uber liga o cara que quer se deslocar com o cara que tem um carro. E aí é feito o negócio. O Airbnb e etc. Então, hoje em dia, até o Uber virou um case de sucesso para explicar essa forma nova de comércio, né? Mas, na verdade, antes do Uber, a gente já tinha isso. Você vê lá o mercadolivre.com. O que esse site faz? Ele não vende, ele não faz nada. Ele aproxima o vendedor do comprador, só isso. Aqui no Brasil, já há bastante tempo, tem um site especializado em livros usados, que é o Estante Virtual. Ele faz exatamente a mesma coisa que o Mercado Livre. Ele aproxima compradores e vendedores de livros. Mas tudo bem. Então, o capitalismo informacional é o que nós temos aí hoje, direcionando como vai funcionar o capitalismo. E esse capitalismo informacional, ele gera algumas oportunidades de negócio para algumas pessoas que nunca pensariam nisso. Você pega, por exemplo, o Whindersson Nunes, né? O Whindersson Nunes, eu lembrei dele porque eu estava vendo uma matéria dele agora há pouco. Mas o Whindersson Nunes é um cara que se nós não estivéssemos no capitalismo informacional, talvez virasse cantor, virasse artista, virasse alguma coisa, mas não, provavelmente não teria o sucesso e o retorno financeiro que ele teve por conta do capitalismo informacional. Felipe Neto, companhia. Então, o capitalismo informacional ele está ancorado na internet e principalmente, né, nas mídias sociais e no fluxo de dados que circula ao longo do mundo. E é interessante isso pelo seguinte, né? Vocês viram que semana passada o ministro do Supremo, lá, o Alexandre de Moraes, mandou o Facebook e o Twitter tirarem do ar alguns perfis de pessoas que falavam mal
do Supremo Tribunal. E aí, beleza. Foi lá, o Facebook e o Twitter tiraram esses perfis. Porém, essas pessoas pegaram os seus perfis e abriram eles baseados nos Estados Unidos, baseado na Nova Zelândia, baseado em outros lugares. E o Alexandre de Moraes ficou e pediu que fossem excluídos também. Então, nota-se que o capitalismo informacional ele vai te dando uma teia de possibilidades para você, às vezes, burlar leis, às vezes, burlar sistemas. Veja o Bitcoin, por exemplo. O Bitcoin é uma moeda que não tem sede em lugar nenhum. A moeda, ela já é uma coisa que ela, por si só, não tem valor. Agora vai sair a nota de R$200, né? Então, a nota de R$200 por ela própria não tem valor nenhum, né? Porque não, se você pegar o papel dela, a tinta e etc., que foi posta ali, não vale R$200. Mas tem uma chancela do governo que diz que vale R$200. Já o Bitcoin não tem chancela de ninguém. É uma moeda totalmente virtual. E os governos têm medo disso, eles não querem perder o controle sobre a moeda. Agora que eu vi ali, boa noite, Sofia, também. Então, muito bem, isso aí nós vimos aula passada. Práticas monopolistas, são inerentes ao sistema capitalista. Ou seja, estão profundamente ligadas ao sistema capitalista, essas práticas monopolistas. E aí, nós vimos no semestre passado, os monopólios, os oligopólios, as falhas do mercado e etc. E são essas práticas monopolistas. Trustes e cartéis. Truste é o resultado típico do capitalismo, que leva à fusão de empresas de um mesmo setor de atividade que controlam todas as etapas da cadeia produtiva, desde a retirada da matéria-prima da natureza até a distribuição das mercadorias. Então, o truste é o que a gente chama, quando estuda a cadeia produtiva, de integração horizontal. Você tem lá uma indústria de óleo de soja. Essa indústria do óleo de soja compra a soja de uma cerealista, que compra a soja de um fazendeiro. Então, essa indústria de óleo de soja compra a cerealista, compra a fazenda. E aí, essa indústria começa a comprar o que vai para frente da cadeia produtiva também. A distribuidora, o supermercado e etc. Ele vai dominando a cadeia como um todo. Isso é um truste. Por que isso é um problema? Porque se eu domino toda a cadeia produtiva, eu cobro o preço que eu quiser. Eu posso minimizar a lucratividade de todas as etapas, maximizando só uma e quebrando todos os meus concorrentes. Cartel surge quando empresas visam partilhar entre si, através de acordo, um determinado mercado ou um setor da economia, associação entre empresas para uma atuação coordenada, estabelecendo um preço comum, restringindo a livre concorrência. Geralmente, elevam o preço em comum. Então, o cartel é basicamente o que ocorre com os oligopólios. Prof. Oi. Tem Desculpa. como compartilhar os slides na tela? Oh, caramba, eu não estou compartilhando. Desculpa, eu achei que eu estava compartilhando. Desculpe, Nilce. Tá bom. Beleza. Agora sim. O que eu estava antes era os que a gente já tinha visto aula passada. A gente já tinha falado sobre eles. Então vamos lá. De novo. Trustes.
Resultado típico do capitalismo que leva à fusão de empresas de um mesmo setor de atividade que controlam todas as etapas da produção, desde a retirada da matéria-prima da natureza até a distribuição de mercadorias. Então, o que acontece? Vamos até fazer aqui um desenhinho, quer ver? Já compartilho de novo. Deixa eu compartilhar agora aqui. Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui uma cadeia produtiva. Vocês têm aqui, por exemplo, até dá para aumentar aqui um pouquinho. Você tem aqui uma indústria óleo de soja. Muito bem. Essa indústria de óleo de soja, ela compra sua matéria-prima para a produção de óleo de soja de uma cerealista. Vou ampliar aqui um pouquinho para caber. Que compra esta soja, que ela vende para a indústria de óleo de soja, de uma fazenda. Muito bem. Então, esta aqui vai vender... Cadê o Trubisquinho aqui? Essa aqui vai vender para essa aqui, que vai vender para essa aqui. Considerando que esta aqui é a principal, que eu vou pintar ela de outra cor, inclusive, eu posso dizer que isto aqui é uma cadeia para trás, ou uma cadeia retrospectiva. Vou escrever aqui. Ô, filha da mãe. Retrospectiva. Ou seja, é a cadeia que vem para trás da indústria de soja. Aí você tem a cadeia prospectiva. Vai ser aqui um distribuidor. Vai ser aqui um supermercado. Supermercado. Muito bem. Aí, isso vai ser uma cadeia prospectiva. Por quê? Porque ela está para frente na indústria de óleo de soja. Quem que é o mais importante aqui? É a indústria. Quando eu estou falando de trust, é quando essa indústria começa a comprar os elos anteriores e os elos posteriores da cadeia produtiva. Isso é um
trust. Cadeia prospectiva. Vamos aproveitar mais um. Isso aqui é uma cadeia produtiva, porque ela vai da matéria-prima que está na fazenda até o produto final, que é lá o óleo de soja do supermercado. E nós vamos fazer aqui mais uma coisinha. Quando uma empresa domina toda a cadeia produtiva de uma atividade. E aí, olhem só que interessante, não é? Vamos supor que este cerealista aqui, só finalizar isso aqui. Vamos supor que este cerealista aqui, que eu vou pintar de outra cor. Ô, professor. Vamos lá. É tipo a Cevale, né? Que ela, tipo, fornece o pintinho lá, o cara cria, ela pega o pintinho já em ponto de abate, processa e até o ponto de venda para o supermercado, né? Exatamente. É um trouxa. Isso. Quando você pega ali, você vai para a região perto de Foz do Iguaçu, você vê aqueles supermercados da LAR, por exemplo, né? A LAR tem a fazenda, a LAR tem a indústria, a LAR tem a distribuição e a LAR tem o supermercado. É um trust, ela está dominando tudo. A Cevale também. E aí, tá, mas tudo bem, o que tem de errado isso? Por que isso aí impacta nessas questões monopolistas e tal? Imagine que esse cerealista aqui, que agora a indústria de óleo de soja comprou, ele não fornecia só para essa indústria de óleo de soja, ele fornecia para outras duas indústrias. Aí essas duas indústrias agora ficaram sem fornecedor, elas vão ter que ir atrás de outro. E essa indústria de óleo de soja pode começar a comprar outras cerealistas concorrentes justamente para sacanear as outras indústrias de óleo de soja também. Então, essa é a grande problemática dos trusts. Não tem nada que os impeça de fazer isso, né? Não tem lei que proíba o trust de acontecer. Logicamente, né, você tem o CAD, que é o Conselho Econômico Nacional, que vai tentar minimizar isso. Pode falar. Tem gente querendo entrar. Opa! Ah, que bom que você avisou, porque eu não enxergo isso, né? Eu estou na outra tela. Legal, obrigado. Valeu. Então, é essa a ideia, né? Tem um documentário do History, bem legal, acho que vocês encontram no YouTube ele, que é a história dos alimentos. E tem uma hora que eles estão falando dos sucrilhos Kellogg's, né? Que foi a principal marca. E o concorrente da Kellogg's ele comprou a indústria que fazia os cilindros que faziam aquele formato bonitinho lá e ficava no padrão que a Kellogg's usava. O concorrente dele comprou a indústria que fazia isso para que ela não pudesse mais vender para a Kellogg's e a Kellogg's quebrasse. Então, quando você domina uma cadeia produtiva inteira, você pode fazer isso para o seu próprio bem, né, para beneficiar a sua indústria, ficar mais lucrativa, fazendo a gestão horizontal disso, ou então você compra justamente para prejudicar os teus concorrentes, e essa é a parte ruim. Voltando lá para o slide,
Cartel. Quando surge quando empresas visam partilhar entre si, através de um acordo, um determinado mercado ou setor da economia. Associação entre empresas para uma atuação coordenada, estabelecendo um preço comum, restringindo a livre concorrência. Geralmente elevam o preço em comum. Então vejam, quando a gente estava estudando lá no semestre passado os oligopólios, que são as empresas, né, poucas empresas que dominam um ramo de atividade. Ao invés delas ficarem concorrendo, elas se juntam, fazem um cartel, que é proibido, né, no Brasil, e combinam preços. Beleza. Existem, em alguns países, cartéis que são oficiais, que são legítimos. Por exemplo, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. São alguns dos principais produtores de petróleo do mundo que eles têm um cartel, um acordo firmado em contrato direitinho. E para que eles fazem isso? Para manipular o preço do petróleo no mercado internacional. Então a OPEP, como junta os maiores produtores, ela como uma associação, ela tem poder de subir o preço do petróleo, de derrubar o preço do petróleo, conforme os seus interesses. E aí, como é um acordo, né? Mas o Brasil não compra petróleo da OPEP, ele compra petróleo da Venezuela. Beleza, mas a Venezuela faz parte da OPEP. Quando ela vai negociar com o Brasil, tem que ser pelo preço que a OPEP determina no mercado internacional. Então, esse tipo de acordo, cartel da OPEP, ele é legalizado, não tem problema nenhum. Mas, no Brasil, é proibido você fazer um cartel internamente. Nós sabemos que, informalmente, muita gente faz, né? Conglomerados são corporações resultantes de uma grande ampliação e diversificação dos negócios. Visam dominar a oferta de determinados produtos e serviços no mercado. Um dos maiores conglomerados do mundo é a Mitsubishi Group, que fabrica desde alimentos, automóveis, aço, aparelhos de som, televisores, navios, aviões, etc. Então, conglomerado é quando você tem uma empresa e aí você vai expandindo, você vai comprando e vai diversificando tanto a tua produção que você acaba dominando praticamente um monte de mercados, porque uns ramos de atividade acabam suportando outros. Veja um outro exemplo aqui de a Ambev, né? Ela surgiu no Brasil, juntou todas as empresas, né? Não virou um conglomerado, mas virou praticamente um monopólio de bebidas no Brasil. Tá. Este monopólio foi exportado, criou-se a Inbev Internacional. E a Inbev domina 40 e poucos % da produção mundial de cerveja. Ok? Esses caras já têm tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que eles não querem comprar mais fabriquinhas de cerveja. Então eles começam a comprar outras coisas. Produtos na área da empresas da área da alimentação. Eles já compraram o Bob's, já compraram o Burger King, já compraram a Heinz, e assim vai. Eles estão virando conglomerados. A Mitsubishi, a gente, no Brasil, conhece basicamente carros, né? Aparelhos de som, mas no Japão é um grupo muito forte. Eles fabricam navios, tudo quanto é coisa, empilhadeira, vários aviões, né? Aviões da Segunda Guerra Mundial, lá, quem fabricava os aviões do Japão já era Mitsubishi na época. Holding. Dentro de um agrupamento de empresas, uma delas controla as outras. Suas subsidiárias, através do controle acionário, normalmente centraliza a administração. São consideradas o estágio mais avançado da concentração de capital. Uma holding é basicamente o seguinte, né? Você pega aí uma empresa.
Vamos pegar uma empresa aí que tem bastante ramos de atividade. Ela é um empresário qualquer aí que tenha várias empresas que pertençam a ele. Então ele tem a empresa A, tem um diretor, tem um presidente, tem funcionários, etc. Tem um setor de contabilidade para a empresa. Você tem a empresa B, que pertence a ele também, tem um diretor, tem um presidente, tem o Grupo Gorgas. Exato, pode ser também. Eu não ia falar esse, mas é bem isso. Então você tem várias empresas com todo um staff burocrático e às vezes o que acontece? Cada empresa está tentando gerar lucro, está tentando ser eficiente naquele raminho de atividade específico que ela tem. Quando você cria uma holding, o que acontece? Você muda a estrutura. Você não está querendo só que a empresa A, B ou C cresça, você quer que todas cresçam. E todas vão trabalhar em função para que todas cresçam juntas. E como que você consegue essa coordenação? Porque a holding transforma todo esse monte de empresas como se fosse uma coisa só que com vários departamentos. Então você, ao invés de ter 5 presidentes, 6 presidentes, você vai ter um. Ao invés de você ter 20 diretores, você vai ter 5 ou 6. E aí eles vão coordenar todas essas atividades como se fosse uma empresa só. O que se ganha com isso? Se ganha, por exemplo, quando você vai discutir com um banco, né? O cara vai querer, qual que é o faturamento da sua empresa? Minha empresa fatura 1 milhão por mês. Beleza. Agora, se você junta todas, o faturamento vai para 15 milhões por mês. E aí você já tem uma outra forma de negociar. Você vai precisar de dinheiro do BNDES. É uma outra forma de negociar. Você já vai negociar como uma coisa muito grande. Só que continua sendo uma empresa de um único dono ou de uma família e etc. Só que com uma administração centralizada. Isso é o que a gente chama também de... como é que é a consolidação vertical das empresas também. Que daí vem alguém de cima que vai gerenciar todas elas. Isto é uma holding. Divisão Internacional do Trabalho, DIT, é a especialização dos países na produção de determinada mercadoria destinada ao mercado. Atualmente, a Divisão Internacional do Trabalho se estrutura da seguinte maneira. Países desenvolvidos, países de primeiro mundo, países industrializados, que eram essas as nomenclaturas que se tinham. Capitais e tecnologia avançada. Então, o que acontece? Um país desenvolvido, o que ele produz? Ele domina os capitais, a exemplo da Suíça, por exemplo, que a Suíça não é rica porque domina a produção de chocolates e relógios, ela é rica porque domina os capitais, né? E tecnologia avançada. Você pega aí a Coreia do Sul. Por que a Coreia do Sul está crescendo vertiginosamente? Porque ela exporta tecnologia avançada, né? Algumas marcas de carros coreanos, chineses, que as pessoas nem queriam saber delas aqui no Brasil, tinham medo de comprar esses carros, são carros que hoje estão sendo bem cotados e têm um mercado bastante grande. Um exemplo disso é a Kia, né? A Kia, se você pegar nos anos 90, os carros dela eram meio que imitações de outras marcas. Você pega lá um deles, por exemplo, o Carnival, que é uma vanzona grande, era uma cópia da Chrysler Caravan. Você pega lá, tem um lá que era grande, eu não lembro o nome dele, um sedã grandão, que era bem cópia de um Mercedes. Hoje em dia, eles já têm design próprio, eles têm tecnologia própria e são carros extremamente tecnológicos e caros. Então, países desenvolvidos exportam e produzem, né, capitais de tecnologia avançada. Países subdesenvolvidos, mas ainda industrializados, né? Exportadores de produtos manufaturados. O Brasil era um
exportador de países de produtos manufaturados. A gente exportava muita coisa, automóveis, televisões, geladeiras. Hoje em dia já não mais, né? Hoje em dia a gente está virando país subdesenvolvido não industrializado. Países subdesenvolvidos não industrializados, produtos agrícolas e matérias-primas, é o que eles produzem. Então, a exemplo disso, o Brasil ainda tem uma indústria importante, mas ela está se perdendo, né? O nosso produto de exportação é produto agrícola e matéria-prima. A exemplo de países africanos, né, que é só o que eles produzem. Correntes econômicas, mercantilismo, política econômica adotada pelos reis da Europa. Características, metalismo, né, acúmulo de metais, balança comercial favorável, né, sempre sobravam, a balança era sempre favorável, porque sempre entrava mais dinheiro que saía, principalmente por causa das colônias, né? O que acontece, né? Vamos pegar o exemplo do Brasil, que a gente estudou bastante no ensino médio e no ensino fundamental. O Brasil, quando era colônia de Portugal, ele tinha sua produção aqui, basicamente de matéria-prima também, né? Que era a produção de açúcar, produção de pau-brasil, produção de... Depois começou a ter uma produçãozinha de ouro e etc., mas o Brasil não podia vender para ninguém. O Brasil tinha que entregar para a metrópole, que era Portugal, e Portugal que vendia. Então, nesse tipo de comércio, era sempre favorável, porque Portugal vendia ao Brasil os produtos manufaturados e o Brasil pagava com a matéria-prima. Havia o protecionismo, né? O Brasil não podia vender para outros fornecedores, para outros clientes que não a metrópole. Havia um monopólio comercial. Portugal, o Brasil só podia vender para Portugal, para mais ninguém. E isso é a base do colonialismo, a relação metrópole-colônia. Então, o Brasil era assim. Aqui na América do Sul, você tinha a Guiana Francesa, a Guiana Inglesa, que foram as últimas a serem libertas, aí, mas tinha, né, o Tratado de Tordesilhas, aí todos os países de língua espanhola pertenciam à Espanha. O que visava esse mercantilismo? Enriquecer o Estado. Por quê? Porque o Estado era o poder real, né? Os reis é que mandavam, né? Monarquia. Então são reis absolutistas e eles usavam as riquezas todas do país para o seu enriquecimento próprio. E aí surge o liberalismo econômico, né? Como é que surge o liberalismo econômico? Num primeiro momento, surge do próprio comércio. Porque, vejam, a produção agrícola tinha que pagar imposto. O Estado, além de pagar o imposto do produto agrícola produzido, o Estado era o intermediário da negociação. Então, o Estado ganhava boa parte do lucro da produção ficava com o Estado. O Estado era muito forte nesse aspecto. Quando surge a Revolução Industrial lá na Inglaterra, os industriais começam a pegar uma produção agrícola, basicamente, e transformar ela num produto manufaturado. Não era simplesmente revender o produto agrícola como era feito anteriormente. Agora você tem uma agregação de valor muito grande. E isso faz com que os empresários comecem a ficar muito grandes também, comecem a ganhar muito dinheiro. E aí eles começam a bater de frente com o Estado. O Estado começa a perceber que, ao invés de brigar com esses empresários por um domínio maior, por uma fatia maior desta produção, é melhor se aliar a eles, porque se eles se aliarem, a grande produção industrial que estará ocorrendo
vai gerar impostos muito grandes para o Estado. E o Estado vai conseguir se manter melhor do que ele se mantinha na época absolutista lá de produção agrícola mercantilista. Então começa a haver essa fusão de interesses, né? Além disso, né, do país vizinho ali, na Revolução Francesa, na França, né, ocorre em 1789, a Revolução Francesa, que começa com a tomada da Bastilha, né, depois com a decapitação do rei, Luís XVI, Luís XVI, e a sua esposa, e o Estado passa a ser chamado de um Estado burguês, porque não existirão mais reis, e sim o comércio, né, os burgueses, que eram os donos do comércio, é que passam a exercer politicamente influência direta no estado das coisas. E o liberalismo econômico vai dizer o seguinte: o Estado não tem que se intrometer na economia. Porque a economia agora está aparecendo, a economia está se fortalecendo, e o Estado, ele vem para barrar essa economia, ele vem para deixá-la menos eficiente, deixá-la menos funcional. Então o Estado precisa sair da economia, deixando que os empresários ajam por conta própria, regularizem os seus problemas, e o Estado, sim, ele vai dar suporte ao ramo empresarial e vai atuar em áreas que não são de interesse dos empresários, como, por exemplo, assistência social, como, por exemplo, educação de pessoas que não têm dinheiro para pagar pela educação, a saúde de quem não tem dinheiro para pagar por um tratamento. Então, liberalismo econômico foi uma doutrina política e econômica que, em suas formulações originais, postulava a limitação do poder estatal em benefício da liberdade individual. Então veja, por que eles queriam que o Estado caísse fora da economia, né? Porque eles já estavam vivendo a época dos reis, e os reis impediam o desenvolvimento econômico e industrial como eles estavam querendo que houvesse, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Revolução Francesa. É isso mesmo, 1789, dia 9 de novembro de 1789. Então estava certo. O liberalismo converteu-se desde o final do século XVIII na ideologia da burguesia e em sua luta contra as estruturas que se opunham ao livre jogo das forças econômicas e à participação da sociedade na direção do Estado. Ou seja, o liberalismo, ele queria também a democracia. As livres forças, esses são ideais iluministas, né? O sufrágio universal que eles falavam. O que é isso? É o voto dado, o direito de votar a todas as pessoas. A burguesia utilizou em sua luta intelectual contra a nobreza e a igreja o iluminismo, que opôs a tradição e o direito natural aos privilegiados de classe e às análises econômicas da escola clássica, cujos principais representantes foram os economistas Adam Smith e Davi Ricardo. Então veja, o que é que o iluminismo aí, que privilégios eram esses que os iluministas eram contra, né? Então, uma pessoa, ela tinha direito a receber uma renda do Estado, por quê? Porque ela era conde, porque ela era barão, ela não precisaria pagar impostos, porque ela tinha essa titulação. Mas o que fez você para receber essa titulação? Não, eu recebi essa titulação do rei. A troco de quê? Ah, isso não importa, isso é um acordo entre mim e o rei. Não, então agora isso acabou. Não tem mais esse direito natural, esses títulos que passariam de pai para filho. Isso aí acabou. Agora, as leis econômicas é que vão predominar. Para Adam Smith, não eram necessárias intervenções na economia.
visto que o próprio mercado dispunha de mecanismos próprios para a sua regulação, a chamada mão invisível. Essa mão invisível traria benefícios para toda a sociedade, além de promover a evolução generalizada. Os liberalistas defendem a livre concorrência, a livre oferta e procura, né? A lei da oferta e da procura. Então, lembrando o que é a mão invisível do Adam Smith, né? Vamos abrir aqui um negocinho para eu desenhar. Então vamos lá, né? A mão invisível, ela vai se manifestar da seguinte maneira. A gente tem aqui um gráfico. Opa. Neste gráfico você tem, de um lado, do outro lado você tem a quantidade. Preço e quantidade. Então, o que vai acontecer? Nós somos pessoas e somos consumidores. Então, nós temos desejo de consumir os produtos que estão aí ao nosso redor. Então, o que vai acontecer? Nós temos uma relação inversamente proporcional entre o preço e a quantidade, que ela vai se estabelecer na curva de demanda. Isso aqui eu já estou relembrando também para as pessoas que entraram agora na disciplina e não fizeram a outra. Então, curva demanda. O que representa esta curva de demanda? Que, por exemplo, a um preço de R$5, eu compraria 10 unidades de um produto. Se esse preço subisse para R$8, eu acabaria comprando menos. Eu compraria 8 unidades apenas. Porque ficou mais caro. Eu não tenho dinheiro para comprar todas essas unidades. Beleza. Só que, além desta curva de demanda, nós temos uma curva de oferta, né? Então, não é só o meu desejo que manda. Eu tenho que ver... Pode falar.
Ali no preço, então, no caso, passaria de 5 para 8? Para 8, eu não mudei aqui, isso. De 5 para 8, a minha quantidade demandada cai de 10 para 8. Só que agora nós temos aqui uma curva de oferta. Ela é positivamente inclinada. E aí, o que é que o Adam Smith vai chamar de mão invisível do mercado? Deixa eu apagar este aqui, vamos deixar só o exemplo original. Qual que seria o melhor ponto para o consumidor? Seria este ponto aqui, ó. Vou fazer uma bolinha aqui, um xizinho. O melhor ponto para o consumidor seria este ponto aqui, ó. Por quê? Porque ele pagaria o menor preço possível, o preço está aqui embaixo, e ele compraria a maior quantidade disponível. E para o vendedor, o melhor ponto dessa curva seria esse aqui, ó. Cadê a flechinha aqui? O melhor ponto seria esse aqui, onde ele venderia o produto dele pelo maior preço e venderia a maior quantidade disponível. O problema é que a oferta e a demanda, elas só se realizam num ponto específico. Então, o vendedor não vai conseguir vender por esse preço, nem o comprador vai conseguir pagar por esse preço. E aí, cada um vai optar o comprador vai optar por pagar um preço maior por uma quantidade menor, e o vendedor vai optar por vender uma quantidade menor a um preço menor também, até que as duas curvas se juntam e se faz o negócio. Então, a mão invisível do Adam Smith, com base nas leis da oferta e da procura, né, com base nessas curvas, vai dizer o seguinte: se um produto está lá na loja e não vende, é porque ele está nessa região aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu vou pintar isso aqui. Ele está nessa região aqui. Deixa eu ver se aqui eu consigo fazer um... vamos fazer aqui. O produto vai estar com preço nessa região aqui em cima, nesse vértice superior. As pessoas estão achando muito caro. O que vai acontecer com produtos que estão aqui em cima? A tendência é sobrarem na prateleira. Quando sobra na prateleira, o preço cai. Quando você passa numa loja e tem lá promoção, a loja botou lá esse negócio promoção, esse aviso, não é porque ela está vendendo muito, é porque ela não está vendendo nada. Então ela vai baixar o preço para tentar vender. E é o governo que precisa fazer isso? Não, o próprio lojista sabe disso. Então, o preço vai se regular sozinho por conta do lojista perceber que ele não está vendendo. De outro lado, se o preço que eu estou cobrando está muito barato, o produto não para na minha prateleira. Chegou o produto, vende, chegou o produto, vende, chegou o produto, vende. Está todo mundo comprando. É porque o preço está aqui nessa região. Ou seja, está muito baixo. O que eu preciso fazer? Aumenta o preço. Se as pessoas estão comprando muito ao preço que eu estou comprando, que eu estou vendendo, eu vou subir um pouco o preço. Talvez eu venda um pouco menos, mas eu vou ganhar mais no preço individual de cada um. E o mercado se regula de novo e se estabelece o ponto de equilíbrio econômico. Com a oferta é a mesma coisa, né? Você vai montar uma indústria, você vai produzir produtos, você nunca sabe quantos produtos você vai vender. Lógico, ainda mais na administração, a gente aprende a fazer pesquisa de mercado, a gente aprende a ver qual que é o mínimo produto que eu preciso produzir para pôr no mercado e etc. E uma vez visto isso, eu vou tentar produzir o máximo desde que tenha demanda suficiente para eu produzir.
Não adianta eu produzir 10 mil unidades se eu só vou vender 500. Né? Vão me sobrar 9.500. Então, essa regulagem entre preço, quantidade demandada e oferta de produtos é a autorregulação da curva de oferta e procura, que o Adam Smith chama de mão invisível do mercado, que vai regular os preços. Nós vimos isso semestre passado, é só para a gente relembrar agora. Deixa eu compartilhar o outro slide lá antes que eu esqueça. Muito bem. Então, para o Smith, não eram necessárias intervenções na economia, visto que o próprio mercado dispunha de mecanismos próprios para a sua regulação, ou seja, a própria oferta e demanda. Vejam aí, se vocês, em 2008, vocês lembrarem ainda, surge o programa Minha Casa Minha Vida, do governo Lula. O que este programa fez? Ele chegou para as pessoas e disse o seguinte: olha, vocês querem comprar uma casa? Está aqui o dinheiro, vão comprar uma casa. Então, deu-se um choque de demanda neste mercado. Esse mercado estava acostumado, sei lá, a produzir 1.000 casas que demorariam de 6 meses a 1 ano para serem vendidas por um preço tal. Quando o governo faz isso, ele mexeu nas curvas de oferta e demanda. Ele simplesmente falou o seguinte: ó, tá aqui o dinheiro, vão comprar. E aí as 1.000 casas que foram fabricadas naquele período de tempo foram insuficientes. Começou a faltar casa. Aí o que acontece? Como não dá para você estalar o dedo e produzir uma casa, ela demora, o preço das casas começou a subir. Mas começou a subir por quê? Visando uma regulação do mercado. O pessoal está com dinheiro para comprar a casa, por que eu vou vender por 100 se eu posso vender por 120? As pessoas vão comprar. Por que eu vou vender por 120 se eu posso vender por 130? Outro exemplo, que normalmente os alunos de administração gostam bastante: Bolsa de Valores. O que é a Bolsa de Valores? Se não as livres forças do mercado atuando. No começo do ano, vocês lembram, a Bolsa de Valores caiu 40 e poucos %. Por quê? Porque as empresas estão quebrando? Não, porque os rumores de que a pandemia ia se agravar aumentaram. E os capitais ficaram com medo. E aí o que acontece? Começam a vender ações para sair do mercado acionário. E as ações despencam. Aí, de repente, o mercado começou a subir de novo. Por quê? Porque acharam a cura? Não. Porque acharam aí uma maneira de morrerem menos pessoas? Também não. Mas o mercado percebeu o seguinte: a pandemia está aí. Algumas pessoas vão morrer. Não tem muito o que fazer. Então vamos continuar especulando no mercado. Vamos continuar comprando ações. Os preços foram subindo. Então, basicamente, é isso. Agora, ações de empresas que são produtoras de vacina, aí elas vão subir por outros motivos, né? Que elas já estão anunciando que tem vacinas semi-prontas, aí as ações delas sobem por causa disso. Mas o governo não precisa dizer: olha, é necessário que se suba o valor das ações. Não. O próprio mercado se autorregula e ele faz esse trabalho. Intervencionismo é a teoria econômica consolidada pelo economista inglês John Maynard Keynes. Atribui ao Estado o direito e o dever de conceder benefícios sociais que garantissem à população um padrão mínimo de vida, como a criação do salário mínimo, do salário-desemprego, da redução de jornada de trabalho, que então superava 12 horas diárias, e da assistência médica gratuita. Vejam só uma coisa interessante, aí que você vê o tipo do empresário. Né? Aqui, o livro do Keynes, né, a teoria geral do juro, da moeda, do emprego e da renda, é de 1936. O Keynes está propondo uma redução da jornada de trabalho.
que não tinha um mínimo, né, e girava em torno de 12 horas por dia para menos. E qual que era a ideia do Keynes? Se você reduz a jornada de trabalho, você gera mais vagas de impostos. Porque ao invés de um trabalhador estar fazendo 12 horas, este trabalhador fazendo 8, estão faltando 4 horas. Então, 2 trabalhadores trabalhavam 24. Agora, estes 2 vão trabalhar 16. Gera vaga para mais um trabalhador trabalhando por 8. E aumenta o número de empregos na sociedade. Então, a ideia dele era essa. Veja, isso ele propôs em 1936. Só que nos Estados Unidos tinha uma empresa que já fazia isso, por conta própria, que era a Ford Motor Company. A Ford Motor Company, em 1915, né, com a linha de produção e etc., que foi implantada em 1914, colocou que o limite de horas trabalhadas por trabalhador eram 8 horas. Por quê? Porque os trabalhadores ganhavam por produtividade. Então, quanto mais ele trabalhasse, mais ele ganhava. Porém, o Henry Ford começou a perceber que quando o trabalhador trabalhava 12 horas, 13 horas por dia, no dia seguinte ele vinha trabalhar morto. Então ele aumentou o valor pago pela hora trabalhada, porém ele limitou em 8 horas. Consequentemente, o trabalhador trabalhava o necessário, ele ia para casa, descansava, no dia seguinte ele voltava feliz e trabalhava novamente. Então, o Keynes propôs isso como uma obrigação do Estado. Impulsionado pelas... Ah, mas esse Keynes aí eu nunca ouvi falar dele. Pois é, vocês já ouviram falar que o Getúlio Vargas, o nosso presidente da República, né, anos 30, ele ficou conhecido como o pai dos pobres, né? Por quê? Porque ele criou o salário mínimo, ele criou o salário-desemprego. E ele criou da cabeça dele? Não, ele criou pelos estudos do Keynes, pelas proposições que o Keynes fez. Seu uso deu origem ao que ficou conhecido como estado do bem-estar social, tendo sido originalmente adotado pelas políticas econômicas inauguradas por Roosevelt com o New Deal e que respaldaram o início da década de 30. Então, relembrando, os Estados Unidos passaram pela crise de 1929, 2.000 bancos falidos, mais de 100 mil empresas fechadas, a economia estava desolada. O que o governo fez? Nada. Por quê? Porque o governo era liberal. Lembrem-se que a economia ela surge com o Adam Smith em 1776, com a publicação do A Riqueza das Nações, que era um tratado liberal. Antes disso, só existia o intervencionismo absolutista dos reis, que não sabiam nada de economia. Então, o governo dos Estados Unidos demorou para agir pós-crise de 29? Não. O governo dos Estados Unidos estava preparando que a mão invisível do mercado resolvesse o problema econômico. E não resolveu. Esse é que é a grande questão. E por que eu estou me demorando um pouco nisso? Porque nós vamos trazer essa discussão para o atual momento. O que acontece, né? Quando já falei isso para vocês, mas repito, né? Quando estavam para derrubar a Dilma Rousseff, os meus alunos diziam que quando a Dilma caísse, o emprego voltaria. E eu disse que não tinha absolutamente nada a ver com isso. Que o emprego voltaria quando a economia melhorasse, os empresários voltassem a vender e sentissem a necessidade de contratar mais pessoas. E aí os meus alunos retrucavam, não, professor, mas é que quando a Dilma cair, as pessoas vão se sentir, os empresários vão se sentir otimistas e vão ampliar os seus negócios. Falei, não, nós estamos numa recessão, ninguém fica otimista em ampliar os negócios. Os negócios só são ampliados quando ocorrem vendas. E aí eles achavam que eu estava maluco e pronto. O que aconteceu? Não ajudou nada
A derrubada da Dilma para o emprego voltar. Depois, já no governo Temer, tem que aprovar a reforma trabalhista. Daí o emprego vai voltar. E eu também dizia, não tem nada a ver isso. Não, tem a ver sim, porque vai diminuir o percentual de imposto que o empresário paga sobre o salário do funcionário, e aí ele vai contratar mais. Eu falei, vai diminuir o percentual, tranquilo. Mas o fato de contratar mais só se dará quando o empresário começar a vender mais. Independente do quanto ele está pagando de imposto sobre o funcionário, ele só vai contratar um novo funcionário quando ele tiver necessidade. De novo, não aconteceu nada com o desemprego. Aprovando a reforma da Previdência. Essa, então, não tem absolutamente nada a ver. Tá, professor, mas você já disse isso em outras aulas, por que você está repetindo? Porque exatamente é o que propõe o Keynes. O Keynes não é que ele achasse que a mão invisível do mercado, que o liberalismo econômico fosse uma idiotice. Não. O Keynes era um cara, ele era professor de universidade, ele é um dos 5 economistas mais importantes da história mundial. Então esse cara tem bagagem. Esse cara ficou muito rico também utilizando a lei da oferta e da procura no mercado acionário. O Keynes. Então, o Keynes, ele entendia muito bem as leis da oferta e da procura e achava que elas funcionavam, que a mão invisível funcionava. Quando a economia está bem. Ou seja, tudo funcionando direitinho, veja só. Aprovaram a reforma, ou melhor, derrubaram a Dilma Rousseff. Mas a economia estava em franco crescimento. Se a economia estava em crescimento e derrubar a Dilma Rousseff, ela vai crescer mais ainda. Então eu vou aumentar a minha empresa e vou contratar mais gente. Aprovar a reforma trabalhista e a economia está em crescimento. Opa, agora eu vou aproveitar isso e vou investir porque vai crescer ainda mais. Mas se a economia está indo para o buraco, não adianta. O mercado, a mão invisível, não vai resolver. Como não resolveu nos Estados Unidos na crise de 29, né, que gerou a Grande Depressão. Como é que resolveu, então? O Estado, já que as leis econômicas da oferta e da demanda não estão surtindo efeito, o Estado tem que fazer o papel dele e fazer a economia girar novamente. Eu sempre dou o exemplo, né, como eu dou aula na engenharia mecânica, eu gosto desse exemplo também, que eles gostam de carro, motores e etc. Você tem um carro, tá ali tudo bonitinho, tudo funcionando, mas você tira o motor de partida dele. O que é um motor de partida? É um negocinho que quando você gira a chave, a bateria manda energia para um motor elétrico que ele vai girar o motor do carro e vai fazer ele funcionar. Se você tirar o motor de partida, o motor principal não vai girar. Você vai virar a chave e ele não vai ter nada. Consequentemente, o carro não vai funcionar, o carro não vai andar. Ah, professor, mas você pode dar um tranco no carro. Me fale mais sobre esse tranco no carro. Não, se você engatar uma segunda marcha e botar os teus amigos para empurrar, a hora que o carro tiver um pouquinho embalado, você tira o pé da embreagem e o carro liga, mesmo sem o motor de partida. Certo. E quem vai fazer isso? Vai ser as livres forças do mercado? Como é que você vai empurrar esse carro? Sozinho? Com a força do pensamento? Com o pensamento positivo? Não, tem que alguém empurrar. Pois é, tem que alguém empurrar. Nós estamos exatamente na mesma situação. A economia está precisando de um empurrão. Nosso motor de partida derreteu. E quem tem força para empurrar um país inteiro? Não é o velho da van que tem força para empurrar um país inteiro. Não é o Roberto Justus. Quem tem força para empurrar um país inteiro é o Estado. Só ele que pode fazer isso. Então, professor, então você acha que não pode ter o liberalismo econômico, que você é contra o liberalismo econômico?
Num país em crise, eu sou completamente contra, como todos os países liberais do mundo são contra o liberalismo em época de crise. Vejam que o governo dos Estados Unidos está fazendo intervenções na economia visando não deixá-la parar. Os governos europeus estão fazendo intervenções na economia visando não deixá-la parar. Então, o Paulo Guedes, esses dias ele veio, tinha que gravar isso, cara, porque a gente fala... Não, mas se procurar, vocês acham. Que ele fala umas coisas que... Ele disse, há pouco tempo atrás, que agora, no final do segundo semestre, o Brasil vai se recuperar economicamente através da exploração do turismo. Então, veja, nós estamos em pandemia. Como é que as pessoas vão vir fazer turismo para cá? A pessoa é louca, completamente louca, que fala uma coisa dessa. Mas... Então, tá, mas tudo bem, o Estado vai fazer o quê? O Estado vai fazer o que ele precisar fazer para que a economia não pare. Por exemplo, qual que é o grande problema da nossa economia hoje, fora a pandemia, é claro? É o emprego. Já estávamos com 12 milhões de desempregados antes da pandemia, agora já devemos estar com uns 20. Então, o que tem que acontecer? Emprego. Tá, e como é que vai gerar emprego se os empresários não estão contratando? O governo vai contratar. O governo, ao invés de privatizar coisas, aí, o governo vai começar a investir em estradas, vai começar a investir em pontes, em usinas hidrelétricas. Isso para gerar emprego para a população. Vai aumentar os gastos dele, ou melhor, vai direcionar os gastos dele para geração de empregos. Pessoas empregadas têm dinheiro. Pessoas com dinheiro vão ao mercado e compram produtos e serviços, que aí vão alimentar a lucratividade das empresas. Neste momento, os empresários vão expandir, logicamente, depois que eles usarem a capacidade ociosa que eles já têm, vão expandir as suas empresas, que vão contratar mais funcionários, e aí o governo vai tirando um pouco a necessidade de criar empregos. Com que dinheiro ele faz isso? Com a impressora. Ele tem maquininha de fazer dinheiro. Algo me diz, ainda não vi ninguém falando oficialmente disso, mas algo me diz que essa nota de R$200, veja, vocês são meus alunos de agora, há pouco tempo, mas os alunos que estão lá no 8º, agora que vão se formar esse ano, já me ouviram dizer, quando a gente estava discutindo inflação, que num futuro próximo o governo ia soltar uma nota de R$200, porque nós vamos calcular esse ano, quando a gente vir a inflação, que uma nota de R$100 hoje, comparada com o que ela valia lá em 1994, quando o real surgiu, ela vale R$11 hoje em dia. Então, o dinheiro perdeu completamente o valor. Então, eu sempre disse que num futuro próximo sairia uma nota de R$200. Beleza. Mas por que agora? Não tem outras coisas mais importantes para pensar do que simplesmente que precisa de uma nota de R$200? Talvez essa nota de R$200 seja o incentivo do governo a imprimir mais dinheiro do que se necessita e, consequentemente, injetar dinheiro na economia para ver se gira essa economia. Só que o simples criar dinheiro e jogar na economia, que o governo pode fazer, por exemplo, tá, mas como é que ele vai jogar esse dinheiro na economia? Ele vai vir num prédio e vai fazer igual o Silvio Santos, jogar dinheiro assim? Não. O governo começa a comprar produtos de empresas, mesmo que ele não precise. Esse dinheiro entra nas empresas e as empresas vão vendendo, vão produzindo mais, vão vendendo e etc. Só que quando se imprime dinheiro para compras, isso tem um potencial efeito inflacionário. Vide o que eu falei agora há pouco sobre o Minha Casa Minha Vida. Quando o governo jogou dinheiro para a população através do crédito, as pessoas foram correndo comprar os imóveis e os preços dos imóveis subiram. Então, se o governo utilizar essa nota de R$200 como
moeda para consumo dele, movimentando o setor econômico do país, e isso vai fazer com que os preços subam, gerando inflação. Como é que o governo minimiza esse efeito inflacionário? Não usando esse dinheiro para ele consumir, mas usando esse dinheiro para que outros consumam, usando esse dinheiro como investimento em obras, em infraestrutura, que é o setor econômico que mais emprega pessoas. Estas pessoas empregadas, agora sim com os seus salários, comprando os produtos, isso tende a não gerar tantas pressões inflacionárias. Então, espero que isso ocorra. Com relação ao nosso querido Keynes, deixa eu pegar aqui uma chargezinha bonitinha. Será que não está aqui? Deixa eu pegar aqui na internet, eu acho. Charge Keynes. Tá aqui a bichinha. Deixa eu compartilhar isso com vocês aqui. Tá em inglês, mas eu traduzo para vocês. Para quem não lê em inglês. Vou cortar aqui. Ups. Botão errado. Tela inteira. Então, olha só. Tá o Keynes, que é o senhorzinho aqui de bigode, e o tio Sam americano. E o tio Sam está dizendo: Keynes, você está fora de moda, ninguém mais usa você, a economia moderna transcendeu, ou seja, a economia moderna precisa mais de você, ela já evoluiu, né? Nisso, o tio Sam escorrega aqui do morro e ele fala: por favor, me ajude aqui, me salve, senhor Keynes. E aí o Keynes vai lá, pega na mão do tio Sam, traz ele para cima, fala: te peguei e tal, obrigado. Então, como eu estava dizendo, ninguém mais usa você e etc. Ou seja, quando a coisa dá muito errado, os governos e os próprios empresários se lembram do Keynes e pedem a sua volta. A exemplo disso, crise de 2008 nos Estados Unidos, que nós vamos estudar ela no segundo bimestre. O que aconteceu com a crise de 2008? As pessoas, foi a crise do subprime, né? Títulos imobiliários, quebrou o banco Lehman Brothers, que tinha mais de 100 anos, quebrou a Fannie Mae e a Freddie Mac, que eram duas financiadoras imobiliárias, quebrou a AIG Seguradora, o Fed, o Federal Reserve, né, o Banco Central dos Estados Unidos, que é uma instituição privada, não é uma instituição pública, foi pedir ao governo americano um empréstimo de 800 bilhões de dólares. Para quê? Para injetar dinheiro na economia americana através do sistema bancário. O que o governo americano podia ter dito? É problema seu. Vocês gerenciaram mal esse dinheiro, perderam esse dinheiro, é o chamado darwinismo econômico, né? Vocês não tomaram conta do que deviam, agora eu não sou a pessoa mais indicada para resolver este problema. Resolva sozinha. Como o Paulo Guedes está dizendo aqui, o mercado que resolve. Não, o governo americano foi lá e emprestou 800 bilhões de dólares. E depois foram mais 400, se eu não me engano, para salvar o sistema financeiro americano. Então, os Estados Unidos utilizam-se do intervencionismo não quando dá na telha deles. O Trump, quando dá na telha. Que vejam que já no primeiro ano de governo do Trump, ele já começou a criar barreiras à importação de aço em vários lugares, subiu o preço,
criou problemas aí, alíquotas de importação de aço para prejudicar produtores de aço, etc. Isso é intervencionismo. Muito bem. Continuando, neoliberalismo, que é algo que se fala muito, né? Que é o novo liberalismo, que é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes estudou na escola de Chicago, né? Na faculdade de Chicago, que é onde esse conceito neoliberal surge. Ele surge primeiramente lá, né, com o Adam Smith, né, o liberalismo. Depois vem as teorias neoclássicas, que também são liberais. E após o enfraquecimento do intervencionismo do Keynes, surge aí nos anos 70 e 80 novamente essa visão liberal do mercado. Tem seu fundamento no chamado liberalismo clássico, que vem desde o economista inglês Adam Smith. Conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do Estado na economia. De acordo com essa doutrina, deve haver total liberdade do comércio, pois este princípio garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social do país. Aí, voltamos para aquela conversa que a gente já teve no semestre passado. Todo mundo é liberal, todo mundo acredita no liberalismo, todo mundo acha que o governo atrapalha quando ele está se intrometendo na economia, cobrando impostos demais, atrasando a abertura de empresas e o fechamento da empresa, criando empecilhos para os empresários atuarem. Todo mundo concorda com isso, até eu. O grande problema é que nós estudamos no semestre passado a questão dos monopólios, oligopólios, monopsônios, oligopsônios, que acabam impedindo o liberalismo de funcionar também, né? Como é que você vai competir com a Coca-Cola? Como é que você vai competir com a Ambev? Como é que você vai competir com a Google, com a Microsoft, com a Amazon e etc? Vejam, a Amazon, ela começou vendendo livros, e-books. Depois ela começou a vender livros físicos, novos. Depois ela começou a vender livros físicos novos e usados, além dos e-books. Depois ela começou a vender eletrodomésticos. Hoje ela vende um monte de coisas. O que aconteceu? A Amazon não é brasileira, a Amazon é americana, né? O Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, se eu não me engano, é sul-africano, inclusive, se eu não estou enganado. O que acontece? O que aconteceu com a Amazon? Que é o cara mais rico do mundo é o Jeff Bezos. Hoje, no Brasil, a Amazon está quebrando todas as livrarias, né? Livrarias enormes, como a Livraria Cultura, a Livraria Nobel, a Livraria Saraiva, estão fechando. Por quê? Porque as pessoas compram na Amazon e não compram nelas. Tá, mas por que compram na Amazon? Porque é mais barato, porque entrega mais rápido, porque é melhor, e etc. Tá, é benefício para ela. Se ela é eficiente, ela tem que ficar no mercado, certo? Mas com o tamanho que ela tem, não é só a eficiência do liberalismo econômico. Ela tem muitas mais vantagens que outras empresas não têm. Por exemplo, a Amazon, se precisar de dinheiro do BNDES, ela consegue de uma maneira muito mais fácil do que se a Nobel precisar, por exemplo. Por quê? Porque a Nobel é pequenininha perto da Amazon. Então, conjunto de ideias políticas econômicas capitalistas que defende a não participação do Estado na economia. De acordo com essa doutrina, deve haver total liberdade, pois este princípio garante que o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico e social do país. Isso daí é que ninguém conseguiu me convencer até hoje. Sempre que as pessoas me dizem, professor, vejam as nações liberais, como acabaram os pobres lá. Aí eu sempre pergunto, me cita uma.
Aí a pessoa fica, ah, mas a Noruega não é liberal. A Noruega, inclusive, eles consideram Noruega, Finlândia, Dinamarca, todos esses países, eles se consideram socialistas, inclusive. Capitalistas, socialistas, inclusive. Então, por que você não fala os Estados Unidos, então? Os Estados Unidos, ele proclama que é liberal, aos 4 ventos. Tá, mas nos Estados Unidos tem pobre pra cacete. Então, veja que não é bem assim. Né? Neoliberalismo ainda. Deixa eu ver aqui, então, você participando... Nada de... Estão mandando mensagem aqui da Fagmas, daqui a pouquinho a gente já faz um intervalo, só a gente terminar isso aqui. O neoliberalismo é um termo que foi usado em 2 épocas diferentes com 2 significados semelhantes, porém distintos. Primeira metade do século XX significou a doutrina proposta por economistas franceses, alemães e norte-americanos, voltada para a adequação dos princípios do liberalismo clássico às exigências de um Estado regulador e assistencialista. Então, veja, a primeira parte do século XX, né, a primeira metade do século XX, surgem essas conversas neoliberais que visam não acabar com a intervenção estatal. Porque a intervenção estatal gerada pelo período interventor do Keynes, ela proporcionou o que o autor ali agora há pouco chamou de estado do bem-estar social. Ou seja, os anos de ouro do capitalismo. As pessoas ganhavam bem, trabalhavam 8 horas por dia, tinham bons salários, compravam produtos, as economias cresciam assustadoramente. Beleza. Anos 70, os empresários começam a querer pagar menos impostos. E para isso, o que acontece? Eles vão querer também pagar menores salários. E aí o governo vai deixar que o mercado se autorregule novamente. Os empresários começam a diminuir a jornada de trabalho, começa a revolução sexual, que as mulheres começam a entrar no mercado de trabalho, então você dobra a quantidade de trabalhadores no mercado. Isso faz com que os salários caiam, consequentemente, os empresários começam a ter uma lucratividade maior, e eles passam a defender novamente essas políticas neoliberais. Então, a partir da década de 70, passou a significar a doutrina econômica que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia, só devendo estar ocorrendo em setores imprescindíveis e ainda assim num grau mínimo. Então, o que os formuladores políticos dos anos 70 e os neoliberais diziam? O Estado só deve auxiliar pobre para não morrer. No resto, não deve se meter em nada. Porém, eu sempre digo que os liberais clássicos, lá na época do Adam Smith, eles acreditavam no liberalismo econômico mesmo, e eles não viram uma crise grande. Os neoliberais atuais, eles não são ingênuos quanto eram os clássicos lá atrás, o Adam Smith, Davi Ricardo e companhia. Eles são mal intencionados, porque eles dizem que o Estado não pode se meter na economia, porém, quando é para benefício deles, o Estado pode se meter e deve. Essa é a grande discussão em cima dos neoliberais. Para a gente fazer um intervalinho aqui, características do neoliberalismo: mínima participação estatal nos rumos da economia de um país. Então, pouca intervenção do governo no mercado de trabalho. O governo não deve impor salário mínimo, o governo não deve impor horas mínimas trabalhadas, horas máximas trabalhadas. O governo deve deixar que patrões e empregados se entendam. Veja a reforma a reforma trabalhista, ela é extremamente neoliberal. Porque, veja, o Temer dizia, olha, os trabalhadores não perderam nenhum direito.
Por exemplo, o salário mínimo está lá. Porém, se no acordo entre patrão e empregado ficar estabelecido que o cara vai trabalhar 10 horas por dia ganhando R$800, ele está superando o que diz na Constituição, que é o salário mínimo, né? A livre negociação entre os patrões. Abertura da economia para a entrada de multinacionais, coisa que também os empresários neoliberais não querem que aconteça, né? Você imagina se o velho da van vai querer que venha um Walmart para instalar do lado da loja dele. Adoção de medidas contra o protecionismo econômico, desburocratização do Estado, leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcionamento das atividades econômicas, aumento da produção como objetivo básico para atingir o desenvolvimento econômico. Então, estes teóricos, né, os teóricos do neoliberalismo, né, consideram que quanto menos o Estado intervir na economia, maior o crescimento econômico, maiores as oportunidades de negócio, menos pobres haverão. E isso nós podemos ver que não é bem assim, porque os Estados Unidos foram muito liberais, o neoliberalismo começa nos Estados Unidos, inclusive, e é um país que tem tantos pobres quanto o Brasil. Ah, professor, mas lá um garçom ganha $2.000 por mês. Vai ver quanto que ele gasta, quanto custa um aluguel lá. Então é muito simples, né, a gente fazer conta com... Ah, mas que lá o salário mínimo que se paga é menor que o daqui, é maior que o daqui. Sim, mas o custo de vida lá é muito maior também. Então, se vocês forem pensar nesse sentido, não precisa nem ir para os Estados Unidos, vão morar em São Paulo. São Paulo, dificilmente você encontra alguém que ganha R$2.000, menos que R$2.000 por mês. Até mendigo ganha isso lá. Porém, você vai pagar um aluguel, lá é R$1.500 o aluguel. Você vai comer num restaurante por quilo, é R$70 o quilo da comida no restaurante. E assim vai. O custo de vida é bem diferente. Por isso, o salário mínimo que se paga é maior em alguns lugares como esse. O Adilson aqui tinha me perguntado antes se eu ia disponibilizar o material no Sagres. Esses slides, Adilson, a gente começou a aula passada, então eles já estão lá no Classroom, mas eu posso disponibilizar no Sagres também, sem problema nenhum. Como a plataforma hoje é o Classroom, justamente para não dar confusão e eu não esquecer de postar num ou não esquecer de postar no outro, a gente coloca tudo no Classroom. Mas se vocês acharem que é bom pôr no Sagres, eu ponho. O problema do Sagres é que, por exemplo, esse livro aí a gente não ia conseguir colocar, porque extrapola o tamanho. Às vezes um slide meu que tem muita figura e tal, também acaba não pegando lá no Classroom, porque no Sagres, porque ele tem uma limitação de espaço. Ok, povo? Então vamos fazer um intervalinho agora. Aí daqui 15 minutinhos a gente já volta, 10 minutinhos, né? A gente já volta para continuar a segunda parte da aula. Até daqui a pouco.